E aí, terceiro ano, vamos encerrar esse conteúdo aí que eu vou cobrar na nossa prova, que vai ser sobre hidrografia, vai cair apenas hidrografia na nossa avaliação, beleza? Então, eu vou encerrar hoje falando sobre as águas subterrâneas, né? Definição: as águas subterrâneas são aquelas que são presentes no subsolo da Terra, localizados principalmente nos espaços vazios entre as rochas, né? E estas águas, elas têm uma importante fatia de água doce de todo o planeta, porque elas estão presentes nos aquíferos, né? A principal característica que a gente pode dizer das águas subterrâneas: quase a totalidade das águas subterrâneas do planeta doce, ou seja, própria para o consumo humano, né? Em muitos locais, a extração das águas subterrâneas é meio complexa. Por quê? Por conta da profundidade, né? E a presença das rochas, elas acabam dificultando, né, a retirada dessas águas. E as rochas, muitas das vezes, são muito rígidas, muito duras, então não tem como tirar. Ou em muitos locais pode possuir grandes quantidades de minerais, e aí acaba complicando mais ainda. Então, importância: em função, né, da falta de água doce em muitas regiões, as águas subterrâneas, elas acabam sendo uma excelente opção para muitas atividades, principalmente para a população, né, para residencial, para a indústria, para a agricultura ou para várias outras formas. Então é uma opção. Existem países que dependem, né, só de águas subterrâneas. São de extrema importância para a manutenção da umidade também do solo e também da alimentação de muitos lagos e rios que tem no mundo inteiro. Então ela tem a sua tamanha importância nesse caso. Em algumas regiões afastadas dos grandes centros urbanos, em que não há presença dessa água encanada, são extraídas do subsolo como uns poços artesianos, tornando assim uma boa opção para o consumo. Poluição das águas subterrâneas acontece muito, né? As águas subterrâneas, elas podem, assim como as superficiais, enfrentar alguns problemas relacionados à poluição. Esta deriva, né, principalmente, acaba ocorrendo a contaminação do solo por produtos químicos de origem agrícola, os pesticidas, né, industrial, chumbo, entre outros metais pesados, e até mesmo o esgoto doméstico, que é o residencial. Esses poluentes, eles podem penetrar na terra, contaminar a água subterrânea, deixando totalmente imprópria no mundo. Isso acaba sendo um problema ambiental. Então, isso é um alarmante para o mundo inteiro. Por quê? Uma das maiores opções eram essas águas subterrâneas de alguns países e até mesmo partes de continentes, regiões de outros continentes. Porém, com esses acontecimentos aí, principalmente do meio agrícola, que é um dos meios que mais polui essas águas subterrâneas, né, acaba sendo, ficando à deriva, né, essas ideias e esses meios de tirar essa água do subsolo. Esses poluentes podem penetrar, né, na terra e contaminar as águas subterrâneas, além do solo, né, deixando impróprias para o consumo. Uma vez poluídas, essas águas subterrâneas podem conduzir esses poluentes para os rios e lagos, e aí acaba sendo uma desgraça total, porque esse meio vai para os rios e os lagos, e que também abastece a população, principalmente a população ribeirinha ou então de algumas cidades aí, que a gente costuma ver que depende do abastecimento desses rios. O desmatamento também é um dos problemas aí para as águas subterrâneas, porque ao tirar a árvore, né, aí o que acontece? A água das chuvas, as águas, né, elas não acabam tendo o poderio de infiltrar, né, de sugar. O solo não vai sugar e infiltrar. Então, o desmatamento é um sério problema e também ajuda, né, desse meio aí para que não tenha mais esse processo de águas subterrâneas. Aqui no Brasil a gente tem alguns aquíferos, né? As águas subterrâneas, elas estão presentes em grande volume aqui no nosso país, graças a Deus, né? Sendo a maior quantidade desse tipo de água presente no aquífero Guarani. Lembrando, tem um outro aí que eu vou mostrar para vocês, que ele fica mais na parte de baixo do Guarani, né? Do nosso país, do sul. Ele é localizado principalmente em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiânia, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, para vocês terem noção, né? E eles pegam parte do Uruguai e Argentina. Ele possui 35 trilhões de metros cúbicos de água doce. O mais importante aquífero brasileiro, né? Quais são os que a gente tem de importante? As Barreiras, que fica na costa nordeste e norte do Brasil, o Solimões e o Alter do Chão, que fica na Amazônia, o Cabeças, Serra Grande, Ipoti, Piauí,
que fica entre Piauí e Maranhão, né? O Açu, que fica no Rio Grande do Norte, e o São Sebastião, na Bahia. Algumas curiosidades sobre eles. De acordo com estudos hidrológicos recentes, as águas subterrâneas as águas subterrâneas possuem um volume 100 vezes maior do que a água doce superficial. Essa que está nos rios, nos lagos, né, nos córregos que a gente costuma ver. Em algumas localidades, a água subterrânea ela aflora das rochas com as temperaturas elevadas. Então é uma curiosidade importante aí sobre os aquíferos. Aí um esqueminha que fala justamente de como a água ela está infiltrada, né? Nível de água subterrânea chegando à sua saturação. E aqui, gente, é um exemplo de dois aquíferos, né? Lembra que eu falei para vocês sobre o aquífero Guarani, que ele tem 1,2 milhões de quilômetros aí quadrados, né? Que o volume chega a 39 mil quilômetros cúbicos. Aí, há alguns anos atrás, eles descobriram que existe um sistema de aquífero lá na Amazônia, na Grande Amazônia, que acaba sendo maior que esse meio daqui do Guarani, que tem 1,3 bilhões de quilômetros quadrados, e o volume de água pode chegar a 162 mil quilômetros cúbicos, beleza? Então, isso é de tamanha importância vocês saberem também, porque muitos livros já acabam dizendo só sobre o aquífero Guarani, mas essa descoberta aqui, ela acabou valorizando muito, né, a nossa potencialidade de águas subterrâneas no nosso país. Beleza? Então, lembrando que eu vou cobrar a hidrografia na nossa avaliação. Qualquer dúvida é só me chamar no nosso grupo. Preciso da participação de vocês, hein? Não estou vendo muito não. Um abraço.